Gente, então, eu tô me propondo aqui agora a falar um pouco sobre a minha vida profissional, a qual contribuir com vocês um pouquinho, compartilhando a minha experiência de vida, falar um pouquinho de mim, né. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, eh, eu tenho atualmente 38 anos e eu, por profissão, não, por profissão não, né, eu sou formado em contabilidade, exerço a contabilidade, sou também advogado, exerço a advocacia, sou formado em direito, coisa e tal, sou servidor público federal do Arquivo Nacional e tenho carreira política também. Eu tenho esses braços, assim, que eu sigo a minha vida. Aí eu vou contar para vocês aqui, primeiro, um pouquinho da minha vida ainda enquanto infância. O que que eu lembro de mim quando criança? Sempre fui muito curioso com a questão de esporte, de jornalismo, coisa e tal. Pegava jornal para ler, essas coisas todas. E eu queria ser jornalista, queria ser narrador de futebol. Eu lembro que eu pegava uma espécie de um, assim, Walkman. Eu fui criança na década de 90. As pessoas um pouco mais vividas aqui sabem do que eu estou falando com certeza. Você tinha, 2 fones enormes, tipo esses que a gente use hoje usa até para, assim, apresentação, coisa e tal, só que tinha um microfone também. Aí eu ficava narrando os jogos que passavam pela TV. E década de 90 vocês vão lembrar que você não tinha essa fartura de futebol passando pela TV que você tem hoje, né. Você tinha uma vez por semana, enfim, era uma coisa muito mais difícil de você ver. Hoje você tem canal fechado de esporte que passa a terceira divisão do campeonato inglês. Enfim, isso há 20 anos atrás era impensável. Enfim, ou seja, eu sempre quis muito, seguir com o ramo da profissão, coisas voltadas muito a falar, a me comunicar. Ao mesmo tempo que eu estava começando ainda como criança a descobrir que eu tinha algo diferente na minha fala em relação aos meus colegas, que para mim falar era um pouco mais demorado, era um pouco mais difícil, coisa e tal. Certo momento, passei a entender que eu tinha gagueira, eu era uma pessoa que gagueja, ao passo que eu comecei a entrar na adolescência também. "Ô Érica, sim, sim, eu vou acabar de falar, tem o seu Jairo na sequência e depois encerra com o Denis. Não me esqueci não, tá? Fica tranquilo, tá certo, seu Jairo? O senhor não foi esquecido ou não". Eh então é o seguinte, aí eu começo, assim, a amadurecer enquanto adolescente, coisa e tal, a vontade de ser jornalista seguia muito forte comigo. Ser repórter, queria ser correspondente de guerra, coisa e tal. Sempre gostei muito de relações internacionais, tanto é que, resgatando um pouco mais cedo a fala da Rayane, uma coisa que brilha aos meus olhos é saber a atuação dela internacional. De certa maneira, ela consegue concretizar um sonho meu, que é o de extravasar um lado meu, por exemplo, diplomata que eu tenho na minha vida, que hoje eu já não vou mais conseguir fazer, porque a prova do Instituto Rio Branco é demasiadamente difícil, demanda uma carga de tempo de estudo, de dedicação que eu não tenho como dispor hoje. Beleza. Só que é o seguinte, né, os nossos sonhos, às vezes, eles têm que se adaptar à nossa realidade. Aí acaba o ensino médio, morava em Teresópolis, não tinha e segue não tendo faculdade de jornalismo, por incrível que pareça. Era um momento mais apertado aqui em casa, começo a fazer a faculdade de ciências contábeis. E aí, pessoal, que em paralelo eu começo a trabalhar ainda aqui em Teresópolis, em um sindicato. É quando eu começo a me descobrir na sociedade, enquanto uma pessoa que gagueja. Eu começo a ter as dificuldades que todos vocês aqui passam ou já passaram da inserção no mercado de trabalho. Fiz na época N entrevistas de emprego, dinâmicas de grupo, para todas essas lojas de departamento que vocês possam imaginar que existem, sempre indo bem nas dinâmicas em grupo, mas caindo no momento da entrevista
parte, pessoal. Isso eu estou falando lá por volta de 2005, comecinho de 2006. Estava nesse sindicato, trabalhava com um ex-professor meu, ainda do ensino médio, e estava cursando a faculdade de ciências contábeis, começando a ter que apresentar trabalho na frente com mais frequência, me relacionando com os colegas, coisa e tal. Naquele período eu tinha momentos de disfluência muito maiores dos que eu tenho atualmente. Sendo que um marco importante na minha vida, profissional e pessoal, é quando eu faço concurso público para o Arquivo Nacional, em 2006. Passo no concurso, tomo posse, aí vem a necessidade de eu diariamente sair da minha cidade, Teresópolis, e ir para o centro do Rio de Janeiro. Eu, morador de Teresópolis, cidade com 160 mil habitantes, nesse período cheguei a morar na zona rural daqui, de repente jogado no centro da segunda maior cidade do país, talvez a grande grife em cidades do Brasil para todo mundo, convivendo com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, tendo a experiência de um ambiente de trabalho público completamente diferente. É aí que a gente começa a ter que enfrentar os leões do nosso dia a dia. Eu vou pensar que situações engraçadas que eu vivi, até muito pela mania das pessoas em completar a fala de uma pessoa que gagueja, até porque quando completa, geralmente completa errado, acaba que te dá mais trabalho para falar, porque você tem que falar tudo de novo. Tem situações hilárias lá no Arquivo Nacional a esse respeito, que eu só não vou entrar aqui em detalhes, porque é muito de, assim, piadas internas, pessoas internas lá. Então, tipo assim, vocês não vão, entender. Mas é muito voltado com isso, com completar o que eu ia falar e falar era errado. Tive muita sorte de ter sentido, no geral, um ambiente extremamente acolhedor lá dentro, até pela minha forma de ser, eu acho que ajudou muito, eu em nenhum momento tornei isso um problema, eu logo procurava levar esclarecimento e normalizar a questão, o que acabava com que as próprias pessoas, que começassem a achar normal conviver comigo, achar normal me ouvir gaguejando, coisa e tal. E a partir daí eu passo a ter, primeiro, condições financeiras de ter um tratamento fonoaudiológico contínuo, como eu tenho até hoje, e segundo, que eu passo a me desafiar o tempo inteiro. E aí sim eu pego uma situação muito específica, que é do atendimento ao telefone. Eu passo no cargo de agente administrativo, que é o secretário, né. Secretário atende telefone. As primeiras vezes que o telefone do setor, ainda é telefone fixo, né, galera mais nova aqui vai ver que nem sabe direito o que que é isso. Tocava, eu fugia para um lado, fugia para o outro, fingia que não estava ouvindo, até que um dia o meu supervisor, ele meio que me obrigou a enfrentar de frente essa questão do telefone. A partir daí que eu começo a deslanchar muito, para conseguir estar, por exemplo, aqui agora fazendo essa apresentação, que eu repito, há 20 anos atrás seria muito difícil para mim estar aqui agora falando dessa maneira muito mais fluente como eu estou falando. Eu Os telefones eram de cartão na época, né, aqueles telefones pré-pago. Eu troco o meu celular para linha, porque o que que acontecia? Eu ficava querendo falar rápido para o crédito não acabar. Aí mesmo que não saía nada. Ou seja, eu ficava num ciclo vicioso. Eu precisei fazer um telefone de linha, que na época era muito mais caro. Hoje tem ligação pelo WhatsApp, enfim. Falar ao telefone hoje é fácil e é barato. Há 20 anos atrás não era tão banal assim, para conseguir, abre aspas, aprender a falar ao telefone e conseguir ter conversas longas, reuniões. Quem é da Abra Gagueira, que já falou comigo ao telefone, sabe que às vezes a gente fica falando 45 minutos, 1 hora ao telefone resolvendo diferentes coisas. Repito, há 20 anos atrás isso para mim seria muito difícil. E me formo em ciências contábeis, estando na Associação Brasileira de Gagueira, não, perdão, desculpa, fiz confusão aqui. Me formo em ciências contábeis estando no Arquivo Nacional, e até que eu resolvo em certo momento, 1 ano e meio depois, fazer direito. E aí eu até resgato um pouco a fala de um dos rapazes que apresentou de manhã,
admito que agora eu já estou um pouco cansado, me falha a memória quem seja, não lembro se ou foi no co ah não, perdão, foi no comecinho da tarde, desculpa, foi o Gabriel. É que não, não, perdão, foi o Rodrigo Pereira, desculpa, gente, isso mesmo. O Rodrigo Pereira, na parte da manhã, falou que ele chegou a fazer direito, foi advogado, coisa e tal. E aí eu lembrei de mim, quando ele falou isso, porque, eu, salvo engano, até diferentemente dele, uma das razões que me motivou a fazer direito foi o de me forçar a falar, o de me forçar a me expressar em público. Entro na faculdade de direito, começo a fazer apresentações em grupo, me torno representante de turma, centro acadêmico, coisa e tal. Até que um dia me formo em direito, consigo me habilitar no exame de ordem e sou hoje advogado. Um advogado que tem que atender cliente, um advogado que realmente numa sala de audiência eu percebo que por vezes a minha afluência ela dá uma piorada sim, não vou mentir aqui não, e não tem nem porquê eu mentir sobre isso. Mas eu hoje sim me considero muito bem resolvido com a minha carreira, no aspecto profissional, seja na contabilidade, seja na advocacia, seja no arquivo nacional e seja até também na carreira política que eu tenho. Eu fui candidato a vereador em 2016, fui no ano passado, estou na presidência de um partido político aqui na cidade, ou seja, o tempo inteiro tendo que falar com os outros, campanha, aí eu até resgato a colega Zulmira, que falou um pouco mais cedo, que foi candidata também em Fortaleza, a questão do pedir voto na rua, falar com os outros, fazer discurso. É a pessoa que gagueja, ela se desafiando o tempo inteiro. Eu finalmente, já encaminhando aqui para o assim encerramento, o fato de eu me achar, de eu me sentir uma pessoa bem resolvida hoje nessa questão profissional, não significa que não haja problemas e que eu não busque ter uma visão empática com quem está começando a caminhar nesse sentido e que enfrenta os desafios que existem sim para a pessoa que gagueja para entrar e permanecer no mercado de trabalho. Que para qualquer jovem com 18 anos já é um muro que você tem que pular para entrar no mercado de trabalho e depois uma montanha para escalar para se sustentar nele, para se manter nele e crescer, para a pessoa que gagueja, esses desafios são certamente em dobro ou se não em triplo. Então, meus amigos, é isso. Quero agradecer muito a atenção aqui de cada um de vocês. Manter aqui, tá, Denis, o padrão de assim, uma pergunta para cada pessoa, tá? E na sequência a gente passa para o seu Jairo também e finalmente encerrar depois com você. Tá certo, Denis? Estou aqui, tá, aberto a se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, tá bom, gente? Posso perguntar, Luiz? Claro, seu Jairo, com certeza. Ah, o desafio de todos é muito semelhante, né? Mas, assim, a tranquilidade de tu conseguir fazer tudo isso, o que mais te motiva para conseguir ter essa toda a dinâmica aí para estar fazendo tudo isso? Porque é um grande desafio diário que a gente tem para exercer. Eu digo psicologicamente, né? Porque a expressão que a gente tem a gente tem no começo da trajetória é muito desgastante, porque tem que se afirmar, provar, é muito difícil. Então, seu Jairo, se autodesafiar tudo já cansa. É claro que cansa. Eu não consigo responder a sua pergunta com uma motivação, eu consigo responder com algumas. Pode ser assim? Vamos é Sim, só uma coisa, sim, então, eu tô- uma motivação importante é ganhar dinheiro, porque, exemplo, se eu vou estar daqui a algumas semanas com a Magali em Jundiaí, isso vai sair do meu bolso, eu preciso pagar a passagem, coisa e tal, ou seja,
é que eu preciso comer, preciso me divertir, preciso, enfim, eu preciso fazer coisas que todos vocês fazem também. Então, atuar em diferentes ramos, isso, uma das minhas motivações é essa, é a de ganhar dinheiro, aumentar patrimônio, essas coisas todas. Também, há uma questão de satisfação pessoal, satisfação que profissional, saciar as minhas ambições e reparem que eu estou falando ambição, não estou falando ganância, tá. Ambição todo mundo tem mais que ter mesmo. É isso que te motiva a crescer, a melhorar cada vez mais. E também eu nunca gosto, seu Jairo, de me botar como sendo exemplo, que eu não sou exemplo de nada. Mas se eu puder, com os trabalhos que eu faço, as pessoas sabendo que eu sou uma pessoa que gagueja, puder levar a nossa causa e também puder inspirar um pouco as pessoas a todo dia levantarem da cama, respirarem fundo, saberem que por vezes vão ter um dia mais difícil que o dia anterior, mas ainda assim seguirem em frente, eu estou muito feliz. E isso sim é uma das coisas que me motiva também. Tá certo, seu Jairo? Ok, muito obrigado. Nada, que isso. Finalmente agora, mais alguma pergunta? Eu vou aqui responder só rapidamente no chat, a Ana Paula, que perguntou aqui, curiosidade, em audiência judicial e discurso eleitoral, você percebe que a sua fala é descredibilizada? Ana Paula, eu posso te dizer que não, que não sei porquê, tá, e não estou dizendo que não aconteça, tá, com outras pessoas, a própria colega Zumira falou mais cedo que quando ela gaguejava, ela percebia, por vezes, isso é que associavam a questão gagueira, a questão de falta de a confiança, mas comigo, pessoalmente, eu não percebi isso, tá bom? E quero aqui agradecer as palavras da Viviane aqui no chat, tá bom? Mas de forma nenhuma, o fato de eu não perceber comigo não significa que não aconteça, tá bom, gente? Com outras Legal. pessoas.